Olá, sejam bem-vindos ao canal Buscando a Santidade. Hoje vamos apresentar o tema Como Buscar a Santidade nos Dias de Hoje. Então, para falar sobre esse tema, a gente trouxe um convidado muito especial, o diácono Gilson. Ele é diácono na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em Cachoeirinha. Diácono, para começarmos então, o que significa para o senhor ser santo na visão da igreja? Bom, é uma alegria estar aqui, Rafael e Fernando, a gente trabalhar a santidade, o que significa e o que é santidade, né? Nós podemos dizer que isso é nosso dia a dia. Eu acho que esse tema ele é interessante porque ele nos pede e insere isso na vida de cada um de nós, né? A santidade é uma busca diária. Todo dia eu tenho que estar procurando ser santo. Na visão da igreja, eu acho que santidade é uma atitude pessoal, no primeiro momento. E se nós olharmos os santos da igreja, são pessoas simples, pessoas que fizeram o dia a dia, pode-se até dizer, fizeram o coloquial, fizeram aquilo que é necessário para as pessoas. E cada vez mais os santos se aproximam de nós, né? Porque hoje nós temos, vamos pegar os últimos santos, né? Carlo Acutis, Madre Teresa, que são pessoas que eram do dia a dia, né? O Carlo Acutis, por exemplo, um jovem de 15 anos, mas o que ele colocava? Ele colocava a vida dele todo dia na Eucaristia, na Santa Missa, nos fatos simples da vida. A Madre Teresa era uma mulher que só queria ajudar, só queria fazer o bem para todos, acolher a todos aqueles, né? E usando um santo nosso, né? A irmã Dulce, que era uma mulher que trabalhou a vida inteira pelos pobres, pelos doentes. Então, a santidade é uma busca diária. A santidade é algo que a gente precisa buscar todos os dias. Não é um espetáculo, não tem uma receita, dizer assim, para ser santo tu tem que estar nesse quadrado aqui. Não. A santidade é algo que talvez para mim seja uma coisa simples, para aquele que recebe isso é algo grandioso. Então a santidade é algo simples. Eu acho que a gente só entende a santidade quando vai enxergar Deus e Jesus face a face. Aí que a gente vai entender essa santidade. É bacana isso que o Jus fala, porque realmente às vezes a gente vai ler sobre a santidade, né, e ela tem vários conceitos, né, e aí é que nem tu comentaste, né, isso é muito particular de cada um. Com pouco eu vejo uma determinada situação de uma maneira e a busca pela santidade vai ser de uma forma para outra, né? Que na realidade, né, se nós pegarmos Jesus Cristo como modelo de santidade, quando Jesus veio ao mundo, que ele aqui se transformou em um ser humano, né, a partir do seu nascimento, do Natal, que a gente vivenciou todo esse período agora há tão pouco tempo, Jesus veio trazer só uma coisa: o amor. Nada diferente do que é. Porque na época de Jesus não existia isso. Ou tu era ou tu não é. As coisas eram divididas em processos distantes. Era ou bom ou mal. Ponto. Ou tu tinha direito a ser santo ou tu não tinha direito a ser santo. Ou tu era da lei de Deus ou tu não era da lei de Deus. E Jesus veio fazer o quê? Ele veio trazer, veio arrecadar aqueles que precisavam disso, e aí se tornaram santos, né? Se nós pegarmos, por exemplo, qual é o primeiro santo da igreja? Santo Estevão. Foi o primeiro santo mártir da igreja. Era um diácono, né? Era um dos 7 que foram ajudar os discípulos para servir as mesas, para acolher as pessoas dentro da então igreja nascente. E aí o que aconteceu? Ele foi apedrejado.
ele morreu, né? Foi executado porque proclamava a palavra, né? Na realidade não era nem a palavra, ele proclamava o Cristo, né? Aquele que veio para ser o amor do mundo. E um dos que estava junto para matar ele era Saulo, que depois se torna Paulo, o maior precursor da igreja. Então a santidade é um caminho, é uma coisa de todo dia a gente vai fazendo, né, esse processo de caminhada, esse processo de entendimento, esse processo de ver, a gente acerta e erra, e isso é importante, porque talvez a gente, ao errar, a gente vai entender a necessidade daqueles que precisam. Então a santidade é uma busca diária, é todo dia, em pequenas coisas, pequenas doses do nosso dia a dia, nós vamos procurando achar esse caminho da santidade. Pode ser o caminho que eu acho que é o certo? Pode não ser? Pode não ser, não sei. No fim é que nós vamos saber. A realidade aqui, eu tenho uma frase que um amigo sempre diz assim: Jesus, quando a gente chegar na porta do céu, a gente vai olhar lá para dentro e dizer assim: aquele cara está no céu. Nós vamos lá no inferno, vamos abrir a porta do inferno e vamos olhar: meu Deus, aquele homem está no inferno, sabe? Então a gente tem esse entendimento, né? A gente brinca com isso, mas é uma coisa muito séria, assim, a gente não sabe. Eu vejo muito assim no pensamento de Jesus, né? A misericórdia. Jesus sempre acolheu aqueles que estavam em dificuldades, né? Tanto que nós vamos ter as leituras assim que vão ter durante a semana, né? Uma delas é quando Jesus cura um leproso. Naquela época, o leproso era alguém que se tornou leproso, fica doente, era uma doença, era uma praga. Ele tinha essa doença porque era um castigo que Deus deu para ele. O entendimento deles era que a pessoa... Sim, na lei judaica, o leproso era alguém que estava fora, ele estava assim porque ele era culpado de alguma coisa, ele cometeu Sim. algum delito, algum crime, algum pecado muito forte para... Tanto que os leprosos, e não é muito distante, né? Até pouco tempo tinha uma cidade em Porto Alegre, lá na Zona Sul, lá para baixo, lá no Belém de Itapuã, lá uma cidade dos leprosos, né? Que as pessoas eram isoladas da sociedade. Então as pessoas viviam num mundo à parte. Sim. E isso no tempo de Jesus era assim. O leproso não podia nem entrar na cidade. Ele era excluído do mundo. Era alguém fora do mundo. E nós não estamos muito longe disso em outras coisas. Hoje as lepras são outras coisas que a gente às vezes acha que está, né, abandonando. Então não, muda às vezes os conceitos. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu sempre uso a frase do Papa Francisco que ele usou na Jornada Mundial da Juventude. Eu acho uma frase assim que a gente tem que bater nela diariamente, quando ele diz que a igreja precisa acolher a todos e a todos. Porque às vezes a gente pensa assim: eu só vou acolher quem é bom, e o que está doente não tem que ser acolhido também? E isso é uma santidade, é um caminho de santidade. Muitos e muitos que se tornaram santos são pessoas que procuraram isso, ajudando, fazendo bem, trabalhando pela Igreja de Cristo. Muitos trabalharam pela Igreja de Cristo, né? E muitos também sofreram pela Igreja de Cristo. E aí se tornam santos, em pequenos, vamos dizer assim, doses homeopáticas de atitudes e atividades que eles realizaram na vida deles. Então, são pessoas que talvez, né, nem pensaram em ser santos, nem pensaram nisso, só pensaram em servir a Deus. E isso é um exemplo de santidade. Tu não te preocupar com o resultado, com o que as pessoas vão pensar ou o que vai acontecer na tua vida. Mas isso é tão impressionante que a gente fala de Deus ao mesmo tempo, né, que a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, mas a questão de santo hoje está ao alcance de todos, né? Hoje qualquer um pode se tornar um santo. Tu mencionou o Carlos Acutis, isso nós estamos falando, é recente. Um cara do ano, né, da internet, vamos Exatamente, dizer assim, né? É uma pessoa que viveu no tempo de hoje.
Quer dizer, não é um homem como o Estevão, que viveu no Sim. tempo de Jesus, que era uma forma diferente de pensar, e um cara que nem Carlo Acutis, né? E aí quantos e quantos santos, né, que a gente tem na igreja que serviram talvez, por exemplo, a história de São Cristóvão. São Cristóvão, ele atravessava as pessoas num rio. Ele botava a pessoa nas costas e atravessava. E era um processo, era um gesto de santidade, de ajudar. Então ele ajudava as pessoas a atravessar aquele rio que existia, que não existia ponte, não existia nada naqueles locais. E então o serviço dele, o servir dele era atravessar as pessoas no rio. E aí até que um dia ele carregou uma criança, que era Jesus Cristo. Tanto se você vê a imagem de São Cristóvão, tem Jesus no ombro, né? E ele disse que no meio do caminho ele viu que o troço era pesado, né? E aí ele perguntou, mas vem cá, quantos quilos tu pesa, né? Aí ele se apresentou, eu sou Jesus e estou carregando os pecados do mundo, né? E aí que ele entendeu, é um pequeno gesto. Sim. Aí tu vai entender assim, mas quantas pessoas tiveram talvez que atravessar aquele rio doentes, tiveram que buscar comida, tiveram que levar comida para alguém? Quantos e quantos gestos são, né? Então no nosso dia a dia, às vezes a gente faz pequenos gestos a pessoas que tu talvez não saiba nem quem é. Claro que as coisas mudam, as situações mudam, a sociedade muda. Hoje nós temos outras situações, né? Outras lepras, vamos dizer assim, né? Até pouco tempo atrás, o que era, né? As pessoas com AIDS? Eram pessoas excluídas da sociedade. Eram pessoas que nem conversar, nem apertar a mão, tu apertava a mão das pessoas. Sim. E aí a gente teve uma experiência de pandemia que trouxe isso de volta, né? Quantas e quantas vezes a gente não pôde abraçar quem tu gostava? Quantas pessoas a gente perdeu nessa caminhada que tu não pôde nem se despedir dela? Verdade. Que simplesmente foram botados num saco, fechado e enterrado. Ponto. Sim. Né? Então, os gestos de santidade são coisas do dia a dia. É fácil? Não. Com certeza não é fácil. Mas eu gosto de usar uma frase que diz assim: não é fácil, não, mas também não é difícil. É possível. Ao alcance de todos. Tem uma sobre isso também, que Jesus falou, né? Ele nunca prometeu que seria fácil. A única promessa dele que ele caminharia junto Até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Não, Então, Jesus nunca disse assim, ó, meu amiguinho, tu vai, aqui tá a nossa estrada, é uma estrada com água fresca, com sombra, com flores pelo caminho. Não, tem flores, tem água, tem árvores para tu descansar na sombra, mas também tem pedra, tem espinho, tem dificuldade. E aí é nas dificuldades que a gente vê que a caminhada com Jesus é possível de atravessar. Hoje eu até escutei numa palavra, né, que diz: o caminho é muito estreito, né? A porta é muito estreita, né? Então ali, que nem tu comentou, né? Tu vai olhar, não, tu aqui no paraíso, e tu olha lá para baixo, né? E a gente tem o exemplo da crucificação de Cristo lá, né? Quando olha que ele... Tu sabe que é o único cara que a gente tem a certeza que está no céu, né? É o bom pastor, o companheiro de crucificação, né? Porque ele disse, né? O Senhor, ele xingou o outro, né? Pô, cara, ele não fez nada, nós ainda somos culpados, a gente errou, a gente é criminoso. Sim. Ele pediu, né? Senhor, lembra-se de mim quando entrares no teu reino, né? Ele disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quer dizer, é o único cara que Jesus disse, né? Sim. Na história, se a gente for ler a Bíblia, ler escritos, eu sempre brinco, eu digo assim, ele é o cara que com certeza está no céu, né? Sim. O bom ladrão, né? Sim. São Dimas. Sabe a história de São Dimas, né? São Dimas é um santo. São Dimas era o chefe dos salteadores, era um bando de ladrão. Uhum. E eles ficavam pelo deserto. E numa das viagens de José e Maria com Jesus,
eles encontraram esse cara, esse Dimas. E aí conta a história que ele disse: olha, você não pode andar de noite aí, porque vocês vão assaltar vocês, pode até matar vocês aí. Aí, mas nós não temos outra situação, nós precisamos sair, nós estamos fugindo, né? Aí ele: tá, mas tem alguma coisa para proteger essa criança que está contigo, né? Aí ela disse: não, porque eu tenho isso aqui. Aí ele cortou a capa dele e enrolou Jesus, né? E Nossa Senhora, para proteger do frio, né? Então, essa história, né, conta a história de São Dimas, né, o bom ladrão. Eu sempre brinco, São Dimas é um cara que está no céu. Esse é a certeza, porque foi da boca de Jesus que se ouviu isso, né? Então, essa santidade, será que foi porque ele disse: olha, desculpa, nós somos ladrão, a gente realmente é culpado, né? Ou foi talvez lá por aquela história que contam que ele teria dado a capa dele para Maria, né? Então, são histórias que algumas são escritas, né? Por exemplo, a história de, vamos pegar, eu gosto de usar muito assim, uma coisa que a gente é palpável pra gente, é Carlo Acutis, né? Carlo Acutis é um cara que estava na internet, ali todo mundo via a situação dele. Só que o interessante, assim, né, esses dias uma pessoa ainda me disse assim: pois é, ele estava na internet, mas podia abrir a internet e não tinha nada contra ele. Porque eu não sei se eu não vi alguma coisa que pode me levar a cometer pecado, que eu usei a Facebook, YouTube, sei lá o que, né? Sim. Será que as minhas relações na internet são santas, né? E a dele, que era, né, todo mundo visualizou, né, a vida desse cara. Sim. Né? Como é que tu vê essa questão da santidade, se ela é distante para as pessoas que frequentam a igreja, que buscam a Deus, a Jesus, tá? E para aquelas que fazem ao contrário, os praticantes e os não praticantes. A gente entende que a santidade ela está ao alcance de todos, né? Mas como é que tu vê essa questão? Ela é mais fácil? É que a santidade, tu buscar ela, né, é no teu dia a dia, em todos os teus momentos da tua vida. Por isso eu volto a dizer, santidade é uma coisa pessoal. A busca da santidade, porque dizem que só santo entra no céu, né? Tem que ser santo, todos que estão no céu são santos, todos que estão no paraíso junto de Deus são santos, uns pouco mais, uns pouco menos, né? Mas o que é no nosso dia a dia? Nós temos que ter assim, pequenos gestos que são ações para a gente atingir isso. Não só pelo fato da igreja, isso é um dos caminhos, é o caminho, é o principal. Mas assim, pequenos gestos, tu ajudar alguém, tu ser sincero com a pessoa e dizer: olha, meu amigo, precisa melhorar, está errado, olha, isso está acontecendo contigo, está errado, tu tem que fazer assim, assado, né? Ser assim, né? Como o Papa Francisco dizia, né? Nós da igreja não precisamos ser carrancudo. A igreja não é carrancuda, a igreja é sorrir, tu conversar com as pessoas, tu ser alegre, tu acolher as pessoas com alegria, né? Tu chegar na porta da igreja e não ser bem acolhido, tu não vai voltar, né? Eu sempre digo, a acolhida ela é fundamental na vida da igreja. Nós precisamos muito que as pessoas entendam isso. Nós precisamos acolher aqueles que vêm todos os dias e aqueles que chegam de repente. Talvez ele está indo procurar a resposta que ele precisa, e se ele chegar lá e não for bem acolhido, não é aqui que eu encontrei a minha resposta. Então a gente tem que ter esse cuidado de acolher bem, né? Então são pequenos gestos do dia a dia, atitudes que a gente comete, né? A paciência, ser paciente, ser respeitando as pessoas, né? Se conformar às vezes com as dificuldades, porque como a gente disse, o caminho é difícil, tem dificuldade, que não é só maravilha. Sim. Não é céu de brigadeiro sempre,
Não, vai ter trovejão, vai ter nuvem, vai ter enchente, vai ter ar, né? Tudo é processo, né? E a gente, principalmente, né? Porque muitas vezes a gente tem que entender isso também, né? A questão, eu preciso me confessar porque eu pequei. Aí daqui a uma semana, eu preciso me confessar porque eu pequei, cometi o mesmo pecado. Então, tem alguma coisa errada. Porque o que é a absolvição do pecado? O que é tu confessar o teu pecado? É tu te converter, é tu não fazer mais aquilo. Tu se arrepender. Realmente se arrepender e se converter. Olha, eu olhei atravessado para o Rafael, mas eu continuo olhando atravessado para o Rafael, eu continuo cometendo pecado. Sim. Então, mas eu preciso entender assim, mas o Rafael é porque o Rafael é assim, ele é tímido, ele é quieto, ele não é de conversar. Então o que eu preciso? Eu preciso entender a pessoa nesse processo, entendeu? Então assim, eu tenho que aprender que o principal processo de me absolver os pecados é a conversão, é não cometer mais aquele mesmo erro. Não adianta me confessar todo dia e cometer sempre o mesmo pecado. Então, isso é um processo de santidade, as atitudes do meu dia a dia, né? Tá em casa, lavar uma louça, né? Ajudar a arrumar uma cama, né? Tu sabe essa questão que tu comentou aí do pecado? Tinha um padre que ao invés dele, tu vai lá e reza 5 Ave Maria, ele na verdade, e aí tu comentou isso, e aí agora fecha, né? Ele dizia assim, a tua penitência vai ser, sabe, tu não pode mais repetir esse tipo de erro. Como é que eu me irritava com o Rafa? Então tu tem que controlar isso, a tua penitência é essa, tu tem que te autocontrolar. Né? É outra gotinha da santidade, é o autoconhecimento. Tu aprender a identificar os meus erros, as minhas fraquezas, né? Ter o meu autoconhecimento e dizer assim, mas isso é a fraqueza minha. Eu cometo isso por eu sou fraco, então. Sim. Né? E aí, assim, trabalhar isso. E trabalhar com o quê? Como é que eu trabalho isso? Eu tenho que pedir a Deus a graça de entender esse processo. Então, são coisas importantes, né? Pequenos gestos, atitudes e autoconhecimento que a gente precisa ter para entender a santidade. Não, muitas vezes tem pessoas que estão todo dia dentro da igreja e estão pecando, não vão ser santos. Sim. Né? Estão errando, insistindo no erro. Né? E achando que ele que está certo. Porque a pior coisa que existe é tu dizer assim, esse cara aqui do lado vem na igreja. Ele que precisa. Se a gente entender o ensinamento de Jesus, é isso. É o cara que está doente que precisa vir para a igreja. Esse precisa estar todo dia aqui na igreja mesmo. Às vezes a gente escuta, né? Não, mas o cara, né? Vai, não sei. Mas justamente, se a gente foi, é porque a gente está precisando, né? Dizia o Frei Johnson, né? Que só vai, né? Quem realmente está doente, né? O médico só cuida de quando tu está doente. Se tu não está doente, tu não vai lá no médico pagar uma consulta e dizer assim, doutor, eu vim aqui só para dizer que eu estou bem. Exatamente. Claro que às vezes é importante até ir lá e dizer, doutor, o seu remédio funcionou. Porque aí eu vou, é importante eu ir na igreja e dizer assim, meu Deus, obrigado, deu tudo certo, eu estou conseguindo, estou evoluindo, estou melhorando na minha vida. Obrigado, me ajuda, continua me ajudando. Sim. Mas também tu pode e deve ir na igreja e dizer assim, meu Deus, estou aqui, estou ralado, o que eu faço? Mas tem um cuidado muito grande, né? Porque eu vou no médico, ele me trata, e se eu deixar de frequentar, ao menos para fazer os exames de revisão, digamos assim, eu vou me tornar doente de novo. Claro, por quê? E isso, volto a insistir, nos pequenos gestos do dia a dia que tu vai, esse teu processo de melhoria da tua doença com Deus, com a relação com Deus, vamos botar isso como mas não é uma doença, mas vamos usar como modelo para a gente entender. Mas o processo é esse, é o dia a dia, eu tenho que ir aprendendo, eu tenho que ver onde é que eu acerto e onde é que eu erro. Poxa, mas eu não consigo. Cara, mas tem que tentar. É difícil? Volta a história que o Rafael colocou, né?
Jesus não nos disse assim, ó, vai ser tudo mil maravilhas. Não, vai ter dificuldade, vai ter... Sim. O caminho é pedregoso. E a santidade é um caminho, porque vários e vários santos caminharam no meio da dificuldade, né? A santidade é uma coisa que se caminha no dia a dia, né? No seu tempo. Também nós temos que ter esse entendimento, né? Porque hoje, por exemplo, algumas coisas que eu não faço hoje, antigamente podia fazer, e não era pecado, não era erro, né? Não era errado. A história, eu ouvi um padre dizer assim, mas os ensinamentos que foram feitos lá antes disso, antes daquilo, o catecismo, hoje o catecismo que João Paulo II instituiu na Igreja Católica, já existia um catecismo anterior, tinha algumas coisas que era permitido, outras coisas que não era permitida, que depois também que não era permitido se tornou permitido, né? Então assim, não é que é permitido, mas são coisas que a sociedade também evoluiu e mudou alguns conceitos, né? Então são coisas que as pessoas têm que começar a aprender a conviver. O grande problema é que hoje é muito rápido esse processo. O mundo hoje é muito... não dá tempo de tu assimilar algumas coisas, né? Mas eu tô agora é assim, né? Hoje muita gente não tem paciência de plantar uma semente, esperar a planta crescer e tu admirar a flor. É que a gente quer a solução para ontem. Porque a sociedade assim vive, né? Eu gosto de... Eu me lembro muito assim, né? Nós tínhamos uma propriedade para fora, né, que era do meu avô. Quer dizer, nem era do meu avô, era do meu bisavô. É uma propriedade que passou de pai para filho, de heranças, né? E eu chegava lá e a gente ia lá e meu avô plantava pinhão. Ele fazia as caixas lá e plantava os pinhão, né? E eu olhava assim, meu avô é louco. Ele não vai ver essa árvore nem se mexer, nem criar jeito de árvore. E aí um dia eu falei para ele, vovô, tu não vai comer nenhum desses pinhão que tu tá plantando, né? Eu não. Mas tu ou teu filho talvez sim. Né? E é isso que a gente tem que pensar no processo de santidade, né? Sim. Tu vai plantar para colher na frente. Talvez tu não vai colher. Outras pessoas vão colher o teu ensinamento. Sim. Né? Então é um processo que a gente, né? Um dia após o outro. Né? Tijolinho. É um processo de construção na vida da gente, né, que a gente vai fazendo. É aquele processo de conviver em comunidade, viver uma vida paroquial, participar de alguma coisa, entender o processo, né, aprender a entender as pessoas e ajudar. A gente tem horas que a gente tem vontade de dizer assim, mas o que eu estou fazendo aqui, né? O que esse maluco aqui faz? Cara, eu tenho que estar ouvindo isso aí. Mas talvez até, não, faz parte, talvez aquela pessoa que está ali te atazanando a vida, é uma pessoa que está, tu precisa entender, tu tem que acolher essa pessoa para que ela, para o teu caminho de santidade. Às vezes irrita. Às vezes a gente acha que na verdade uma pessoa tipo assim não vai te ensinar nada, né? Só que em algumas situações ao contrário, ela está me ensinando assim, não, mas tu tem, aqui ó, aquele ali é o teu prego na tua cruz. Exatamente. Tu tem que saber como conviver. Eu ia te fazer uma pergunta, mas tu já acabou respondendo diretamente, né? Que é como lidar com a santidade nos dias de hoje, com essa vida corrida, com a informação muito rápida, essa solução que a gente quer para ontem, né? E a gente quer apresentar um problema para Deus e quer que Deus te ouça hoje e seja resolvido hoje. Eu vejo assim, né? O caminho de santidade ela é um caminho de vida espiritual que a gente precisa caminhar. E o que é esse caminho de santidade, né? Na vida espiritual? Primeiro, oração. Esse é o pilar do processo, né? Primeiro porque é um momento que tu consegue conversar, dialogar com Deus, colocar
as tuas necessidades, os teus agradecimentos e pedir ajuda, né? Que vem de Deus através dos dons do Espírito Santo, né? Que são fundamentais na vida da gente, a gente entender isso, né? Os dons do Espírito Santo, né? O dom da sabedoria, o dom da paciência, o dom do temor de Deus, todos aqueles processos dos dons do Espírito Santo que a gente tem que entender na nossa vida, e isso só vem neste alicerce que é fundamental da oração. A oração é base para todos os outros encaminhamentos que a gente vai entender. Só te interrompendo, mas tu está querendo me dizer, então, se eu não orar, Deus não vai ver os meus problemas e também não vai... Até vai, entendeu? Deus sabe, não, Ele já sabe. Ele não, isso aí tu não te preocupa, Ele já sabe do teu problema. Ele sabe como é que tu é e o que tu é e o que tu precisa. Mas isso é para mim, não, eu quero que tu venha a mim para primeiro reconhecer a tua humildade. O processo é qual? Eu preciso rezar para que Deus, não vai ser assim de barbado, não vou te dar o café de barbado. Sim. Não, para um pouquinho, tem que pedir o café pro Fernando. Mas não tem, eu tenho que ir lá fazer o café. E como é a oração, eu tenho que ir lá e dizer, Deus, estou aqui, obrigado, ou eu estou precisando da tua ajuda, eu não sei, eu estou com um problema aqui que eu não consigo resolver. Eu tenho que aprender a ouvir, a me colocar diante de Deus. Sim. Né? Então isso é um processo que a gente precisa aprender. E até falando sobre isso, né? A gente tem que recorrer a Deus, tanto é que Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos ama, tá? Incondicionalmente. Ele é Pai. Mas Ele não, como é que eu vou dizer? Ele não te obriga a amar. Tanto é que, por isso que esse é o plano de Deus. Ele não quer, ele não precisa, até senão eu ia usar até a minha profissão, né? Que é programação. Porque era fácil, simplesmente, eu quero, né? Criar uns robozinhos, todo mundo faz o que eu quero e eu sou, né? Eu entendo do processo, então vai ser fácil para mim. Não. Eu quero que tu escreva. Tu tem que pegar uma caneta e um papel e escrever os teus erros, os teus acertos, vamos dizer assim. Tá fora da tua caixa. A oração é isso, tu tem que sair da caixa todos os dias e entender, assim, sentar com Deus e dizer, Senhor. E aí tu vai dizer, Jesus, mas aí como é que tem que rezar um rosário? Tem que rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai? Pode ser. Mas pode ser também o cara chegar lá na frente e sentar e dizer, tô aqui. Eu não sei rezar. Me ensina, me ajuda, tô aqui. O que eu faço? Como é que eu faço? Pode ser. Porque oração é um diálogo. Sim. É uma conversa. É como nós estamos conversando aqui, Deus quer que eu venha até aqui conversar contigo. Então esse é o processo, entendeu? Sim. Então a oração é um processo diário. Qual é o outro caminho importante, a outra ferramenta? É a leitura diária da Bíblia. Lê a passagem de Deus. Mas primeiro que a Bíblia não é um livro que tu lê de cabo a rabo, não é um romance. Sim. Ele é um romance, podemos dizer assim, é a história da salvação do mundo, desde o início até, porque na realidade a história da salvação termina com Jesus Cristo. Depois para frente são consequências que ele colocou. Mas a Bíblia é a história do povo hebreu que caminhou, que acolheu, que sofria, né? Era o único que acreditava num único Deus, mas passou vários perrengues, né, naquele processo ali. Passou e passa, né? Ainda até hoje nós temos aquela confusão lá que nem eles mais se entendem, né? Mas só que assim, muitos entenderam o anúncio de Jesus, mas também tem muitos que não entendem. Tem gente que não conhece, não sabe quem é Jesus. Então a leitura da Bíblia, a leitura diária das palavras, porque Jesus não escreveu nada mesmo. A única coisa que Jesus escreveu foi na areia e se apagou. Jesus, nunca escreveu a história. Ele nunca pegou uma caneta e escreveu um papel, né?
escreveram dele e para ele, né? Então, assim, a Bíblia nos traz, às vezes, esse ensinamento, esse entendimento que a gente precisa ler e interpretar o processo. Mas vou te dizer, é uma leitura complexa, né? Não, primeiro assim, Passagem. por isso que eu te digo assim, tu tem que ler muito aos pedaços para te poder entender. Sim. Porque às vezes tu pega uma passagem aqui que mas tá dizendo tudo aquilo que disse lá do outro lado. Não, é o contexto. Primeiro, a gente tem que entender que muitas coisas foram escritas num contexto da época. Sim. Né? Então a gente tem que entender isso, tem que interpretar esse processo de entender. A Bíblia, então, é outro processo. Né? Outra coisa importante é a comunhão. Comunhão no sentido de participação de comunidade mesmo, de entender, de partilhar, de acolher, de receber aqueles que precisam. Né? Comunhão de comunidade que a gente precisa, né? Porque isso era um processo bonito. Né? Nas primeiras comunidades eles partilhavam tudo. Claro, era um contexto diferente. Hoje não tem. Imagina nós, por exemplo, como é que nós vamos reunir todo mundo num só lugar. Né? Sim. Não existe mais isso. Né? Mas cada comunidade, né? Porque agora nós estamos aqui, tem alguma missa em algum lugar. Essa missa terminou, no outro lugar está começando outra missa. Terminou essa, começa a outra, e assim sucessivamente. As missas não tem missa todo momento de 24 horas do dia. Sim. Porque não tem aqui, mas tem lá, entendeu? Então, é comunhão. Assim como eu estou rezando aqui, vai ter outro que vai rezar igual em outro lugar. Então, sim, é comunhão, é unidade, é nós sabermos que nós estamos todos no mesmo sentido. Mesmo que às vezes dentro da nossa própria paróquia, do nosso grupo, às vezes tem gente que não quer entender isso como uma unidade, mas é fundamental. E outra coisa fundamental também, né, para a gente entender o que é esse caminho de santidade, é a vigilância. É aquela questão da conversão. Eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar atento a essas tentações, a essas vulnerabilidades que eu tenho como pessoa humana. As dificuldades que eu vou passar, eu tenho que estar atento a isso, né? Para poder resistir a esse pecado que eu não posso cometer de novo. Porque esse é o segredo da conversão, e a conversão é vigilância. Por exemplo, eu vou xingar o Rafael, opa, peraí um pouquinho. A vigilância constante. Constante, é dia a dia, é diário. É que nem tomar remédio. Se, por exemplo, tu toma remédio para pressão alta, se tu não tomar um dia, vai dar problema. Sim. Tá? Por exemplo, remédio que a gente, que tu acaba tomando. Então, assim, tem coisa. A vigilância é algo fundamental na vida do cristão. É essencial, se tu for ver, para buscar a santidade. Para buscar a santidade. Principalmente isso. Próximo, Rafa. Quais são os maiores desafios para quem quer viver a santidade no mundo de hoje? Eu acho que... eu vejo assim, né? Qual é a mentalidade da santidade? Né? O que eu quero ser? Como é que eu quero ser santo? Quero. Preciso. Né? Como é que eu atinjo essa mentalidade? Primeiro, como a gente começou no início. É simples, as coisas simples, as coisas do dia a dia, a simplicidade. Nenhum santo era pomposo, era uma pessoa, né? Não, pessoa simples, pessoa do dia a dia, pessoas comuns na vida da gente. Né? Outra coisa importante assim que a gente tem que ter, né? Nós termos dependência a isso. Entendermos que nós não somos perfeitos. Os santos sabiam que eles não eram perfeitos. Eles eram pecadores, eles erravam, eles precisavam. Né? São João Paulo II era um homem simples. Rezava terço, né? Quase que diariamente, ou diariamente mais de um, né? Mas ele rezava porque ele dizia: a oração é que nos vai caminhar para isso. Então a gente tem essa dependência de Deus, da graça de Deus, que isso é fundamental. A nossa vida,
a nossa vida de igreja, o fato de nós termos e alcançarmos a santidade é graça de Deus. Eu sempre digo que o maior xingamento que uma pessoa dá é chamar a pessoa de desgraçada, porque a graça é o dom de Deus. Tu dizer que a pessoa é desgraçado é não tem Deus, está tirando Deus da vida dela. Exato. Né? Então, a graça de Deus é um dom que Deus nos deu todo dia. Nós que temos que aprender a alimentar, a partilhar, a ajudar, a querer que essa graça de Deus esteja sempre, sempre, sempre na nossa vida, né? Nós sermos moldados por essa graça de Deus. Deus está assim no nosso, né? Mas principalmente essa dependência de nós sermos humanos. Por quê? Porque Jesus é Deus, mas Ele veio ao mundo na forma humana para entender isso, para nos mostrar, humano pode ser Deus, pode ser santo, pode. Porque quando eu chegar lá e disser assim, ó Jesus, pô, eu só tive perrengue lá na terra. Tu tomou laço? Tu foi, como é que tu morreu? Me deu um ataque cardíaco. Pois é, os caras meteram prego nas minhas mãos e nos meus pés. Não, eu também sofri. Eu fui lá embaixo no poço do abismo da morte. Eu sei o que é isso. Se for para analisar, ele tinha várias formas, né, para vir. E ele mesmo chegou e disse assim, ó, porque como ele era Deus, ele podia evitar todo esse processo. Exatamente. Ele podia dizer, não, vocês estão de sacanagem comigo, vocês vão querer me botar nessa cruz aqui. Não. Nos dias de hoje, né, ele diz assim, mas é muita chinelagem vocês querem me matar assim, né? Mas ele, porque a morte de cruz era a pior morte era a pior morte que existia no tempo de Jesus. Era para os piores. Mas nem todos eram pregados. O que iam para a cruz. A cruz era pregado. Todos eram pregados. Todo mundo. Né? Era pior. Os maiores malfeitores eram. Iam para a cruz. E aí, para a gente chegar lá e dizer assim, mas e aí, carinho? Aí ele vai dizer assim, olha como é que eu morri. Tu acha que tu passou trabalho? Não é. E ele foi. Mas eu estou dizendo, eu tomei um tiro, morri. Ele não. Uma paulada daqui, uma chicotada daqui. Não. Né? Tu imagina assim, eles botaram ele, cara, se tu olhar, cara, vocês assistiram aquele filme, né? Não, aquele Paixão de Cristo, né? O que era o relho, né? Que dava nele, tinha umas garras de ferro que batia na carne e puxava. Tu imagina isso, né? É dolorido. Então assim, não é mole. Então o que eu digo para vocês assim, né? A santidade é uma coisa que a gente precisa aprender, que a gente é humano. A gente pensa, porque Jesus, por exemplo, no Horto das Oliveiras, quando ele soa sangue, ele diz, né? Afasta de mim esse cálice, afasta esse pecado de mim, né? O que ele quis dizer com isso? Eu sei que eu vou morrer, então não deixa que eu queira não morrer, que eu vou fugir, ou eu vou escapar desse processo. Não deixa eu fraquejar, porque está chegando a minha hora realmente de eu mostrar se isso é a dificuldade. Então esse processo, né, da humanidade de Jesus é fundamental para a gente entender. O próprio fato, no momento que ele faz isso, ele transmite que ele teve medo. Claro. E aí ele demonstra o quanto humano eu sou para passar por exemplo. Então essa dependência, né, que a gente precisa ter. Esse é um processo da mentalidade que a gente tem que entender como ser humano. Sim. Que a gente tem pontos fracos, tem dificuldades, que a gente precisa passar isso para atingir a santidade. A gente precisa passar esses processos. Que eu vou ser humano e santo. Todos os santos são humanos. Não vem nenhum santo do céu. Só Jesus. E Maria, que é uma exceção à regra. É a mulher que se deu e se entregou para Deus sem perguntar se ia passar situação boa, dificuldade. Não, ela
Isso faça-se em mim a tua vontade, ponto. Né? Então, todos os santos são humanos. Dentro do processo, se a gente for pegar a história da santidade, quantos e quantos santos talvez pecaram, a gente não sabe, mas pecaram. Por exemplo, o grande precursor do cristianismo, Paulo. Paulo antes, ele estava indo fazer o quê? Ele estava indo perseguir os cristãos no caminho de Damasco. Ele tinha um salvo-conduto para ir lá e recolher todo mundo e começar a matar e aprender. Ele era o xerifão. No meio do caminho, o que aconteceu? Porque Paulo não conheceu Jesus face a face. Ele soube da história, porque ele era um apóstolo ele era um dos discípulos dos mestres da lei, né? E aí o que aconteceu? Ele está indo, ele cai do cavalo, fica cego, e quem é que vem, né? Ele dizia: olha, tu tem que, a irmã de Estevão, que vem cuidar dele, a irmã daquele que ele matou, que ele ajudou a matar, que ele, sim, né? Sim. Porque isso era um processo de entender a santidade, né? E Paulo foi o grande precursor da igreja, vamos dizer assim, no mundo moderno, devo dizer, né? Foi o cara que expandiu a igreja. Ele que brigou com os apóstolos para dizer assim: mas cara, isso aí não é só para os judeus, não é só para Israel, só para quem está em Israel. Que uma das grandes brigas entre os apóstolos e que Paulo participou, qual era? Para ser cristão tinha que ser circuncidado, que era um processo da lei judaica. E ele briga dizendo: tá, mas e aí, quem não é circuncidado não pode ser cristão? Não pode seguir a Cristo? E aí, quantas e quantas pessoas hoje, nos dias de hoje, dizem: não, tu não pode ser cristão, tu não está aqui na minha igreja, mas será que ele não vai na outra igreja? Será que ele não vai com... A gente tem que aprender a respeitar isso, né? Então, às vezes as diferenças, né, que também é um processo que a gente precisa mentalizar, é recomeçar, é aceitar as falhas dos outros, para mim também entender as minhas. Porque às vezes é mais fácil, por exemplo, se eu dizer assim: aquele ali está errado. Será que eu não estou errado? Será que eu também não cometo erros? Então é um processo que a gente precisa aprender a respeitar os outros. Assim como Jesus. Quem é que foi quem eram os discípulos? Quem eram os primeiros apóstolos? Se nós pegarmos negou ele e foi o chefe da igreja. E não negou uma, negou 3 vezes. E virou o chefe da igreja. Tomé: eu só acredito se eu ver. Não me vem com essa conversa que vocês viram Jesus e coisa e tal. Tanto que Jesus aparece: incrédulo, vem cá, né? Bota a mãozinha aqui, né? O outro entregou ele pelas moedas, né? E quantos, né? Dos seus discípulos, né? Que era Levi, depois virou Mateus. Mateus era o pior das profissões, era cobrador de imposto, era o pior de todos, tá? E aí virou um santo da igreja. O grande precursor escreveu, porque ele foi, dos 4 evangelistas, só ele e João conviveram com Jesus. Marcos não, e nem Lucas. Se eu não me engano, Lucas era seguidor de Paulo, né? E Marcos, se eu não me engano, também. Sim, Marcos era um dos que foi propagar o evangelho fora de Israel, né? Então assim, o que acontece? E aí Mateus, porque eles não sabiam, quase nenhum deles sabia escrever. Mateus sabia escrever porque ele era cobrador de impostos, ele tinha que anotar, né? Ele precisava. Então, eram analfabetos, eram pescadores, não eram homens. Jesus não escolheu assim, escolheu os bambambam, né? Os que têm faculdade, doutorado, pós-graduação, mestrado. Não, escolheu Judas, já sabendo que era para, tem que ter isso para me entregar. Exatamente.
Ele vai fraquejar? Vai. Vou fazer o quê? Né? Eu precisava de alguém para que... Né? Alguém precisava dizer quem era o cara. Né? Tanto que ele... Como é que ele entrega Jesus? Um beijo? Será que eu sou o beijo de Judas ou o beijo de Jesus nos dias de hoje? Né? Porque o beijo de Judas não me leva à santidade, mas o beijo de Jesus me leva à santidade. É o tal do amor que tu iniciou lá falando. Né? A negação que Pedro faz, né? Falha humana. É o que Jesus lá no Horto das Oliveiras fez, né? Afasta de mim esse cálice. Pedro não pensou nisso na hora, né? Ele não refletiu sobre isso, que é um dos processos que a gente está colocando de caminho de santidade. Opa, para aí, eu neguei, agora eu tenho... Tanto que como é que ele desnega Jesus? Quando ele vai ser crucificado, ele diz, não, vocês não vão me crucificar como o meu mestre, de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de ser morto como ele. Então, aí ele mostra toda a santidade dele, que daí ele se torna humano para ser santo. Então, a santidade é isso, né? A gente aprender a aceitar as falhas, porque talvez essas falhas que eu vejo nos outros, ou os outros veem em mim, é uma forma de aceitar Deus naquela pessoa. Eu entender ela no processo, no meu caminho de santidade, né? Porque não é um processo fácil. Não existe. E muitas vezes é uma cruz. Não, eu botei justamente essa pessoa no teu caminho, porque eu quero ver como é que tu vai reagir em relação a isso. Na verdade, eu não estou trabalhando ela, estou trabalhando. O Gilson fala em amor, então deixa eu ir lá pegar aquele cara lá e botar na minha. Exatamente. Deixa eu botar ele lá na frente do Gilson para ver o que o Gilson vai fazer. O padre Eduardo usava uma frase, né, que ele dizia assim, né, que quando ele trabalhava ali em Canoas, né, às vezes ele disse que ele já tinha um mendigo de plantão, né? Então o cara tocava lá 11 horas, 10 horas da noite, pedindo comida, né? Aí ele ia lá, dava comida ao cara e voltava, né? E disse que aí passava no corredor, tinha um crucifixo de Jesus e ele olhava: "Oh Jesus, hoje tu veio na forma de Francisco, bem bêbado para me incomodar." Então, será que aquele cara não veio para isso, né? Para dizer assim: ajuda? E é da forma mais humilde como... Que o cara precisa aprender. Então, assim, o caminho de santidade é um caminho do dia a dia, é um caminho diário, de pequenos gestos, de pequenas formas de entendimento. Isso é fundamental a gente entender. É fácil? Não. Não é fácil. Mas a gente tem ferramentas para entender isso. Oração, leitura diária da Bíblia, entendimento, comunhão, participação e a vigilância diária das nossas dificuldades, né? Que a gente vai ter que aprender a interpretar no dia a dia. Próximo. Como lidar com redes sociais, consumismo, pressões morais e espirituais sem se afastar de Deus? Acho que já foi. Não, eu acho que o grande modelo disso aí é Carlos Acutis, né? Um guri de 15 anos. Quer dizer, ele veio nos ensinar assim, tem isso aqui é importante na vida, no mundo de hoje, é fundamental no mundo de hoje. Nós não vivemos mais sem WhatsApp, sem internet, sem isso, sem aquilo. Né? A gente viveu até então, né? Sim. Mas hoje ela é para trabalho, né? Mas ela também é uma dependência, né? Hoje eu ainda ouvi, né, que tem muitas pessoas que estão se desapegando da internet, por exemplo, para fazer compras. Porque eu quero comprar um microfone. Aí eu boto lá na internet, eu quero olhar o microfone. Cara, isso aqui é uma chuva de informação, né? Tu bota alguma coisa, eu quero comprar uma xícara, aí vem 500 mil pessoas te oferecendo xícara. Né? Sim. Tu nem sabe mais o que é e o que tu quer, porque é tanta coisa. Então, assim, hoje, né, o mundo do consumo também tem que ter esse cuidado, né? Porque é uma avalanche das coisas. Então, o dia de hoje, né, bota lá na internet, quero ser santo. Nossa, vai vir um monte
de receitas para te ser santo. Será que ela é certa ou errada? Não sei. É eu que tenho que entender o processo do meu dia a dia. O que eu posso filtrar, como é que eu posso, o que eu posso usar, o que é bom para mim e para minha família também, né? Isso também é um entendimento, porque a família é base nesse processo de santidade. Eu não vou ser santo se eu não for santo dentro de casa, né? Se eu não for santo dentro de casa, menos ainda eu vou ser santo na rua. Então a família é um processo básico que a gente precisa entender. Vou dizer assim, o Gilson então é santo, ele não comete erro. Não, puxa. Eu acho que eu sou o maior dos pecadores, né? Eu preciso muito da misericórdia de Deus nesse processo. Mas assim, o processo de santidade no mundo de hoje é muito também como é que eu vou dizer assim, que o mundo hoje exige resposta rápida, né? Eu vou ser santo de hoje para amanhã. Não, tu não vai ser santo de hoje para amanhã, né? Não é assim. É aquele negócio, é a semente lá do pinhão que eu disse para vocês que tem que plantar, que não vai ser eu que vai colher. Talvez não vai ser nem o meu filho, vai ser o meu neto e o meu bisneto, né? Hoje as pessoas, o que elas querem fazer? Que nem lá o coqueiro que está lá na frente da igreja, né? Eu vou comprar aquele coqueiro para plantar na minha casa, porque daí eu não preciso plantar o coqueiro, regar e cuidar, né? Mas é um processo que a gente... E hoje é uma coisa que se vende aí, né? Plantas grandes, que as pessoas precisam... eu preciso plantar um coqueiro no meu condomínio, no condomínio que eu estou fazendo lá, na rua que eu estou abrindo lá. Vamos botar já um grandão, não vamos botar um pequenininho. Porque as pessoas não sabem que precisam regar, plantar, cuidar todo dia. E o processo de santidade é isso, é um regar, é um aprender, é um chegar ali, capinar na volta, botar adubo, limpar, né? Colocar água quando precisa, tirar água quando tem demais. Então as pessoas hoje não têm essa paciência no mundo de hoje. É uma solução imediata. Essa questão do acesso à informação muito rápido nos causa uma dependência horrível, né? E às vezes nos dificulta esse processo de entendimento, né? De que é uma caminhada do dia a dia, né? E não é de hoje para amanhã. Aí tu vai me dizer assim, Justo, mas o Carlo Acutis foi santo com 15 anos. Mas porque a forma como ele viveu esses 15 anos é que levaram ele à santidade, né? Então, não é que ele foi santo imediato porque... Não, ele morreu cedo, né? Sim. Num mundo que se vive com a idade média do mundo é 70 anos, mas ele foi morrer novo, por um problema de saúde dele. Mas assim, né? Não é que ele... usar ele como um santo imediato, não é isso. Mas é que nesses 15 anos ele viveu intensamente esse processo de entendimento. Mas é que as pessoas também fazem muita confusão também dentro da igreja aqui. Eu vou na missa, eu cumpro o preceito, eu ajudo tal família, eu não sei o quê. Mas, por que não me ajudou? Por que né, te pedi ajuda? Por que eu não posso me tornar um santo? Às vezes as pessoas confundem, né? Não, e assim, né? O nosso tempo não é o tempo de Deus. Começa por aí, né? Deus 1000 anos é um dia. Sim. Está na Bíblia. Sim. Não sou eu que estou dizendo, né? É escrito ali. É uma das fontes da gente entender seu processo de santidade. Então, assim, o processo de vida, né? Aí tu vai dizer assim... Aí eu vou te dizer assim, mas Jesus viveu 33 anos só. Na realidade ele viveu 3 anos de intensa pregação. Sim. Até então não se conhecia muito quem era Jesus, né? Até ele vir, opa, é aqui e é eu que vou começar esse processo. Ele viveu intensamente a vida. E aí aparece aí a gente começa a entender alguns processos da vida de Jesus, né? Nem, por exemplo, assim, né? Todos os anos eles iam a Jerusalém, José, Maria e Jesus, porque
era do preceito religioso e no mínimo da Páscoa tinha que estar na santidade do templo de Jerusalém. E aí, no final da maioridade, que com 12 anos, porque tu andava nas caravanas, até 12 anos as crianças tinham que andar só com as mulheres, porque andavam os homens e as mulheres separados na viagem nas caravanas, né? Então as crianças ficavam com as mulheres cuidavam. Então de 12 anos para baixo tinha que andar só com as mulheres. E aí quando ele tinha 12 anos, José estava lá na frente e Maria estava lá atrás. Maria achava que ele estava com José e José achava que ele estava com a Maria. Quando terminou o dia que eles foram reunir o acampamento para descansar, para passar a noite, José chega: cadê o Jesus? E a Maria: cadê o Jesus? Né? Não está contigo? Não está comigo. Aí eles foram procurar ali e não acharam. Aí no outro dia de manhã que eles foram, né? Daí vem a história, né? 3 dias depois encontraram ele no templo, né? Por quê? Porque ele era a maioridade dele, ele estava, né? Era um processo que ele não era permitido pela lei judaica fazer o que ele fez, ficar no lugar que ele queria ficar. Sim. Então, às vezes a gente não entende, o que tem a ver 12 anos, né, com o processo? Então, essa é a interpretação que a gente precisa, às vezes, do contexto para entender a Bíblia, né, que tu comentou, né? Que às vezes a gente, o que tem a ver, né, por causa desse aspecto histórico, né, da santidade, né? Sim. A santidade é uma coisa que a gente tem, é um meandro, a gente tem que entender. Falamos algumas coisas certas ou erradas, não sei. São os entendimentos que a gente faz. Porque tu pode falar alguma coisa, alguém entender, mas isso aí só disse bobagem. Não disse nada que valeu a pena. Mas daqui a pouquinho vai dizer assim, mas Jesus me deu um estalo. Isso é o caminho da santidade. A gente tem que entender isso, né? Esse caminho do dia a dia, né? Do ir crescendo. Hoje eu posso pensar assim, amanhã eu vou pensar diferente. Por quê? Porque, olha, eu errei, eu tenho que voltar para trás e repensar a minha caminhada. Você tem que estar aberto também para isso. Coração Eu sempre digo assim, para te fazer alguma coisa, tu tem que ir de coração aberto. Porque se tu vai assim, ai meu Deus, não, mas se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer aquilo, eu faço isso. Se acontecer aquele outro, eu faço aquele outro. E aí tu enquadra todos. Sim, e aí acontece uma coisa que não estava nem naquela tua ideia. E aí tu perde as estribeiras, bom. Sim. Né? Eu sempre digo assim, Deus, derrama os teus dons do Espírito Santo para que eu realmente faça o que tu quer que eu faça. Isso eu peço todo dia. Porque para mim entender esse processo de caminhada, a gente precisa entender isso. E é difícil, né? É difícil essa compreensão. Não é humano, é humano. Né? E o santo é uma santidade, é algo fora do nosso pensamento humano. Sim. Totalmente fora do nosso contexto de vida. Então, realmente, assim, é tudo que a gente pensar e colocar. Mas a única coisa que a gente sabe e tem certeza qual é? Que todos os santos foram pessoas simples, agiram com gestos simples, colocando a vida deles nas mãos de Deus. Com simplicidade, com entendimento, com o carinho, sempre colocando nas mãos de Deus, sempre deixando que a vida ensinasse e fizesse com que eles pudessem agir, né, pelo dom de Deus, pela graça de Deus. Isso é um processo fundamental que a gente tem que entender da santidade. Isso é uma questão, como tu vê a questão da Eucaristia e da confissão nesse caminho, os sacramentos ali. Isso, acho que, querendo ou não, ele faz, é uma parte da busca, né? Não, é a ferramenta, né? Porque na realidade, assim, né? A confissão, a igreja diz que tem que confessar no mínimo uma vez por ano. Depende. Se eu cometi
delitos e erros e eu preciso me confessar, mas eu volto de novo naquela tese, né? Não adianta eu querer me confessar todo dia e continuar aí eu sou muito mais pecador do que, né, do que aquele que se acha, né? Sim. Quer dizer, não, eu preciso estar limpo para mim receber a comunhão. Beleza, aí é certo. Mas esse preceito quem é que criou? Foi Jesus? Não. Se Jesus criasse esse preceito, ele não ia acolher Mateus, não ia acolher Pedro, não ia acolher Judas, não ia acolher Dimas, que estava do lado dele sendo crucificado. Nós temos que acolher e entender. Então, o processo de conversão, se eu comungo e não deixo que Jesus entre no meu coração, não vai resolver nada. Não adianta eu ir lá na igreja, me confessar, comungar, participar da Santa Missa e sair ali da igreja e dizer: ô desgraçado, tu atravessou na minha frente, agora eu quero sair aqui da igreja, eu saí da missa, tu tinha que parar para mim sair primeiro com o meu carro. Opa, não entendi nada do que estava acontecendo então, né? Então não adianta nada. Então assim, ó, tudo que eu fiz então é pior, é um prego na cruz que eu estou carregando. Porque eu tenho que sair da missa convertido, entendendo que Deus é amor, que Jesus trouxe o amor para a vida de cada um de nós. Então isso também é uma coisa que a gente precisa entender, né? Eu sou melhor porque eu vou na missa todo domingo. Tu é ruim, tu não vai, mas eu não sei se... Será que o Fernando não vai na igreja, numa outra igreja que eu não vou? Tem tantos lugares para te receber Jesus, né? Sim. É, foi que nem tu comentou, não adianta eu ir na igreja, cumprir o preceito e sair dali... Fazer tudo errado. Exatamente. Né? Pensar todo errado. Então isso é um processo que a gente volto, né? É uma tese que a gente tem que entender. A santidade é um dia a dia, é caminhar, é acertar e errar nesse processo de caminhar. A santidade da família, né? Isso aí é o que eu disse, né? É fundamental. Se eu não sou santo dentro de casa, eu não vou ser santo na rua. E tu sabe, teve um padre que uma vez comentou que Deus converteu muitas pessoas sem nenhuma ação, sem te falar nada. Porque às vezes a gente tem essa questão, eu tenho que trazer um amigo meu para dentro da igreja, não, mas tu tem que ir. E o padre falou, Deus já converteu muita gente sem dizer uma palavra. Às vezes tu acha assim, eu preciso fazer, esse cara, eu tenho que salvar ele tem que fazer o MCJ, por exemplo, tem que fazer um encontro, tem que ir lá fazer um encontro para salvar a família deles, né? Porque eles vão ser santos. Mas se eu não quero, eu não vou conseguir. Não sou eu. Primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar tudo em oração. Por isso que eu volto a insistir, a oração é a base do processo de santidade. Sim. Primeiro tu reza e diz, é para fazer assim? Quem é que fazia isso? Quem era o cara que mais ensinou isso? Jesus. Todas as decisões que Jesus ia tomar na caminhada dele, a primeira coisa que ele fazia qual era? Se retirava e ia rezar. A primeira coisa que ele fazia, né, era sair do burburinho e rezar. Pode pegar, se tu pegar a Bíblia e ver vários momentos da caminhada de Jesus, assim, Jesus se retirava para rezar, Jesus saía para rezar, Jesus se colocava em oração, Jesus colocava em oração Isso é fundamental na vida da gente, né? A gente precisa, e aí a gente não é assim, a oração muitas vezes, tem que rezar, então tá, eu tenho que rezar um rosário todo para tomar uma decisão. Talvez tenha que rezar um rosário todo para tomar uma decisão. Que nem uma vez o padre ensinou um casal, né? Que eles brigavam muito, o casal. Aí ele disse, padre, nós precisamos ter uma água benta aqui em casa. Pra gente, quando for brigar, a gente jogar água benta um no outro.
Não. Aqui eu vou abençoar 2 garrafas. Essa garrafa aqui vocês jogam no poço. E essa aqui vocês usam dentro de casa. Quando vocês brigarem, tu vai lá no poço e toma um copo d'água e deixa na boca até passar a raiva. A sua raiva. Porque daí tu tá ali com a água na boca, tu não vai falar, né? Sim. Aí o que acontecia? Naquele processo de a água passar, não é que a água estava benta, a água era uma bênção. Sim. Não era benta, era uma bênção para a gente entender né, que tu precisa o quê? Precisa parar, pensar, refletir para tomar a decisão. Tu não toma, né? É que nem Pedro tomou a decisão afoita, mas tu era um deles. Não, nem conheço esse cara, nunca vi ele na minha vida. Eu não, tu estava te confundindo. Foi de supetão, ele não pensou naquilo ali. Sim, sim. Então, esse é o processo que aí diferente, que às vezes aí tu precisa ter também, né? Quando Jesus vem caminhando e Levi, até então Levi, né? Estava lá e queria ver Jesus, o que ele fez? Ele subiu na árvore, né? Porque ele era pequenininho, ele subiu na árvore, ele tomou uma decisão sem pensar, subiu na árvore. Aí Jesus viu ele, desce e hoje mesmo eu vou na tua casa. Então, às vezes, tu precisa, aí tu vai dizer assim, tá Jesus, mas aí, tem momentos que tu precisa recuar, refletir, pensar, rezar, ler alguma coisa, pegar a Bíblia e dizer assim, mas vem cá, não pegar a Bíblia assim, abrir a água, né? Não é só assim, pá. Às vezes, claro, tu abre a Bíblia, tá aqui a resposta que eu precisava, porque é condicionamento da gente, porque eu precisava ouvir isso. E Deus já carrega isso, né, ele vai abrir a Bíblia, então deixa eu abrir naquele lugarzinho ali, porque é naquela página ali, né? Sim. Mas, e às vezes tu precisa tomar uma decisão de supetão, né? Porque é que nem, por exemplo, um amigo que hoje ele é bispo, né? Ele estava em Aparecida, na reunião dos bispos, né? E aí o bispo pegou ele pelo braço e disse assim, o Papa mandou te dizer que tu tem que dizer sim ou não para ser bispo, para ser ordenado bispo. Como assim? Tá, tu tem sim ou não? Ele disse, tá, mas eu não tenho direito a pensar? Tem, 5 minutos. Aí, como assim? Eu levei mais de 10 anos estudando, aprendendo para ser padre, levei mais outro tanto para o discernimento e agora em 5 minutos eu tenho que decidir se é você querer ser bispo ou não ser bispo. Cara, tu tem que responder agora porque o Papa está esperando para não te nomear. Quer dizer, às vezes precisa ser de supetão, né? Então assim, às vezes tu precisa de uma caminhada longa para entender o processo, né? Para aprender a caminhar, para aprender a discernir o que é certo, o que é errado, né? Porque santidade é isso, é um dia a dia que a gente vai caminhando. E uma mensagem, né? Mensagem final aí que a gente já está se encerrando. O que a gente pode dizer de santidade, né? Que é um processo do dia a dia, que é um recomeçar todo dia, que é um entender essa, né? Aceitar essa vontade de Deus, aceitar os meus erros e ter coragem para realizar os meus acertos, né? E recomeçar eles, entender, ó, eu fiz errado, amanhã eu preciso melhorar. Então aprender isso, né? Porque eu preciso entender isso, porque a santidade é uma busca de Deus. Santidade é buscar Deus. Isso é uma definição boa de santidade. É no meu dia a dia buscar a Deus. Esse buscar pode ser fácil, pode ser difícil, pode ser demorado, pode ser rápido, pode ser um entendimento que eu estou fazendo errado e que eu preciso recomeçar para entender melhor. Então, assim, ser santo é viver em constante conversão, viver né? Todo dia eu tentando ser melhor, né? Errando menos e acertando mais, entendendo mais e ouvindo, né? Aqueles que precisam ser ouvidos, acolher aqueles a todos e a todas, né? E principalmente, né? Amando a Deus,
tendo Deus como graça na minha vida. Deus como aquele que realmente me colocou aqui no mundo para mim ser um discípulo dele, ser um exemplo para aqueles que precisam, né? Com acertos e com erros, né? Principalmente assim nas situações mais comuns do dia a dia, que a gente precisa entender, né? Porque ser santo não é o santo não vai vir descendo do céu. Ao contrário, ele sai do meio de nós para subir para o céu. O processo é o contrário. Santidade não é um arrombo da natureza, ele diz assim, ó, vai vir um bando de anjos e aí ó, vai cair aqui e dizer assim, ó, o Gilson é santo. Não, é no meu trabalho do dia a dia, é nas coisas comuns do meu dia a dia que eu vou, aí sim, subir para a santidade. E que não tem uma receita de bolo. Que não existe uma receita de bolo. Tem bolos bons que tu vai comer e te permite ser santo. Mas talvez tu vai comer um bolo que às vezes não é a receita da santidade. E aí tu precisa fazer o quê? Rever essa receita e, opa, não é por esse caminho, eu preciso de outro caminho, né? E principalmente assim, né? Os santos são sim pessoas, primeiro pessoas de fé, pessoas que tinham certeza que Deus estava com eles, a fé, sinal de fé, e pessoas da simplicidade, pessoas simples do dia a dia, daqueles que faziam as coisas que muitas vezes alguns não queriam fazer. E aí eles eram sim aqueles que faziam. Então a simplicidade na vida, no dia a dia de hoje, né? E respeitar o tempo de Deus. Não vai ser eu hoje vou entrar na igreja, amanhã eu sou santo. Não, é uma caminhada, é um processo de entendimento, são coisas que a gente precisa aprender, coisas novas, coisas velhas, né? Que a gente precisa aprender que o que passou é importante. São pessoas que é como tu pegar numa comunidade. Então, ninguém construiu a Boa Viagem. Isso foi construído a várias mãos há muitos anos atrás. Sim. Então a comunhão de comunidade, a vivência em comunidade é um caminho de santidade. A gente aprender isso, né? Porque ali vai ter pessoas que vão te levar à santidade e pessoas que vão tentar não te levar para a santidade. Que talvez sejam aquelas pessoas que vão, do jeito deles, te levar para a santidade. Tu vai aprender a respeitar ela e dizer assim, eu tenho que aprender a conviver assim para poder ser santo. Então a santidade é um caminho do dia a dia, é constante, é um caminhar diário, né? Então é assim, principalmente, né, viver o amor de Deus, ser gentil, ser alegre, ser honesto, ter uma vida de oração, buscar o autoconhecimento, né, identificar as minhas fraquezas e me esforçar para que isso mude, melhorar e aceitar as imperfeições, né? E principalmente assim, ter a certeza da graça de Deus na vida da gente. Que Deus é esse grande feito de santidade. Na realidade, a santidade eu começo aqui, mas eu termino com um grande feito, sendo acolhido por Deus como um santo de Deus. Então esse é um processo, porque eu tenho certeza assim, né, que esse caminho do encontro para Deus é um caminho que vai me levar no meu dia a dia. Legal, bacana. De antemão quero te agradecer, né? Com certeza para mim foi muito esclarecedor. Aprendi muito, né? Acredito que muita gente aí, né, que vão ver o nosso vídeo aí, vai agregar muito também.
primeiramente, né, porque foi o primeiro programa, abrindo com chave de ouro, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Tomara que seja mais um processo de santidade. Exatamente. Nós aprendemos um pouco da santidade. Exatamente. Né? Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai gostar, mas é normal. É um processo de Deus, né? Exatamente. Então, de coração, a gente agradece a tua presença aqui, né? O Rafa quer fazer algumas considerações? Acho que é isso. Não vamos tomar também os tempos do diabo. Não, mas é o tempo de Deus. Agradecer, porque vou falar por mim, tá? Por mim e pela minha família, que a gente tem um carinho muito grande pelo Senhor. É uma pessoa assim, que nos auxilia nessa caminhada, né? Em busca da santidade. Então, muitas vezes, em momentos de aflição, foi a mão, foi a pessoa que Deus nos enviou para nos estender a mão e nos levantar quando estávamos quase caindo. Então, o pessoal também então, que está vendo o vídeo, para comentar, compartilhar, curtir, se inscrever no canal, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho que é um servir para Deus, né? Que é uma das coisas talvez que a gente... É um caminho de santidade que a gente precisa entender, né? Quem sabe, né? Porque hoje, nos tempos modernos, né, é um meio de nós propagarmos as palavras de Deus, né, nesse processo e procurar ajudar as pessoas, né? Isso é um processo de santidade. Então, a gente aprender, né? Eu, sinceramente, quero agradecer pelo convite e dizer assim para vocês que eu pensei assim, como é que é assim, né? Eu não sou um cara na informática, da internet, do dia a dia, né? Hoje eu ainda estava brincando com um amigo e dizendo, cara, eu sou do tempo que eu fazia a prova de mimeógrafo, né? Eu era um dos primeiros a levar a pessoa ao vício, né? Do álcool, porque ele cheirava as provas, né? Que ele transmitia. Então, hoje a modernidade nos traz isso, né? Mas também a gente tem que ter muito cuidado com a modernidade, né? Aprender que ela é importante, é uma ferramenta que a gente precisa ter, mas também usar com cautela, com respeito, né? E principalmente assim usar para os dons de Deus, né? Colocando assim, né, que os dons de Deus desçam sobre, né? Tem um santo da internet que nós falamos bastante, que é Carla Putz, que é um santo dos dias de hoje, que a gente possa usar realmente essa internet para a santidade. É uma alegria, foi um prazer, né? Estar aqui com vocês, colocar um pouco, bem ou mal, entendido ou não entendido, né? Mas é uma experiência que a gente passa para a gente, né, na vida da gente, e se não deu certo é porque precisa melhorar, né? Eu gostava muito das palavras do Padre Melindo, né, que ele diz assim, justo, se não terminou é porque ainda Deus ainda não quer mais coisas, ele precisa que a gente aprenda, faça mais coisas para chegar, que chegue a Deus. Então essa é uma coisa importante, né, a gente entender isso, né? Às vezes a gente está fazendo uma caminhada e é isso que é importante na vida, né? A santidade é isso, é uma caminhada diária, a gente ir alcançar e entender as coisas de Deus. Bacana, obrigado de coração, como a gente já falou, né? O Gilson, que é uma pessoa extremamente conhecida, né, aqui em Cachoeirinha, né, e muito bem quisto, né, pela comunidade, e a gente agradece, que a gente já falou, né, o quanto ele agregou para nós, particularmente, para o canal, e as dúvidas que as pessoas, né, de repente mandem para a gente, né, a gente vai encaminhar para o Gilson, né, para que o Gilson com certeza se eu souber eu respondo. Exatamente, e o que não souber a gente procura. Aí a gente vai refletir, vai usar a Bíblia, vai usar as ferramentas para atingir a santidade, né? Então, esse é o processo. Tá certo então, pessoal, obrigado. Até o próximo vídeo aí, um abraço. Amém. Fiquem em paz.